Oi. Uma vez uma menina tava muito doente e ela teve que ficar internada no hospital. E ela amava o médico que cuidava dela. Ele sempre era muito atencioso, super fofo com ela. E ela só tinha que ficar mais ou menos uma semana. Mas depois de uma semana o médico falou que ela precisava ficar mais. Porque o quadro dela tinha piorado, enfim, ela ia ter que ficar mais. E ela ficou super triste. Passou mais um tempo, o médico continuou falando que ela ainda tava mal, só que ela já tava se sentindo super bem. Ela não tava com problema nenhum, ela tava, tipo, 100%. E o médico falando que ela tava com risco de vida e ela, tipo, não. E uma noite, assim, de madrugada, o médico levou ela pra outro quarto e falou assim: então, você vai ter que me desculpar pelo que eu tô fazendo, mas você já tá boa há muito tempo, mas a minha esposa tá morrendo. E o seu sangue e um dos seus órgãos é compatível com o dela. E esse tempo todo eu tô transferindo o seu sangue pra ela e agora chegou a hora de fazer o que faltava. Vocês entenderam, né? Oi. Uma vez uma mulher chegou em casa e viu que o cachorro dela tava no chão engasgando com alguma coisa. Ela tentou tirar, mas ela não conseguia de jeito nenhum. Ela pegou o cachorro dela, botou dentro do carro e foi direto pro veterinário. O veterinário falou que ela ia ter que deixar o cachorro dela lá porque ele ia ter que fazer uma mini cirurgia e tirar o que tava na garganta dele. E ele falou pra ela ir pra casa e quando estivesse pronto ele ia ligar pra ela. Assim que ela chegou em casa, o veterinário ligou pra ela, tipo, desesperado, e falou: sai da sua casa agora. Se você estiver dentro, sai correndo daí. E a mulher ficou tipo: uou, por quê? E ele falou: eu já chamei a polícia, só sai daí. Alguns minutos depois, ela viu a polícia chegando dentro da casa dela e ela ficou mais confusa ainda e resolveu ligar pro veterinário pra perguntar o que tinha acontecido. E aí ele falou pra ela que o cachorro tava engasgado eram 3 dedos humanos. A polícia procurou a casa dela inteira e dentro do armário dela tinha o corpo de um cara que tem 3 dedos. 1, ela não conhecia esse cara que tava dentro do armário dela. E 2, alguém tinha cortado o dedo desse cara. Oi. 2 irmãos, um de 8 e outro de 6, estavam vendo TV até de madrugada. Os pais estavam no quarto dormindo e não sabiam que os filhos estavam lá embaixo vendo TV. E eles estavam vendo um filme de terror, pra variar, né? E aí, do nada, a menininha começou a sentir muito frio e começou a sentir muito medo. E o menininho também. Só que ele começou a sentir meio que alguma coisa vindo no pescoço dele. Quando ele virou pra trás, tinha um cara com um olho muito fundo, muito esquisito, vestido todo de preto, com capuz, e ele tava com uma faca. E matou o garoto na hora. Quando a menininha tentou correr, fugir, gritar aos pais, ele pegou ela, só que não matou. Ele falou que ia levar ela. Enfim, me deixem aqui nos comentários como vocês acham que essa história acabou. Oi. Uma menininha de mais ou menos uns 5 anos morava só com o pai. E ela todos os dias falava pro pai dela que tinha um cara dentro do armário dela. E o pai falava: não, querida, não tem. E ela falava: pai, é sério, eu não tô brincando, eu não tô mentindo, eu não tô vendo coisa, tem real um cara no meu closet. E o pai falou que não tinha ninguém, que monstros não existem, enfim, tentou acalmar a filha e falou que ela tava surtando. Alguns dias depois, o pai tava vendo TV na sala, quando ele ouviu a filha dele gritando e uma porta batendo muito rápido e muito alto. Quando ele subiu pra ver o que tinha acontecido, ele abriu a porta do quarto da filha e a porta do closet dela tava aberta, a janela também, e a filha tava do lado da cama, em cima de uma poça de sangue, e ela tava morta. O pai não conseguiu saber quem foi que matou a filha dele e nunca vai saber. E ele se arrepende amargamente de nunca ter acreditado na filha dele. Oi. Tinha uma menina que namorava com um garoto. Só que ela tava indo pra faculdade, tava parando de gostar dele e ela resolveu terminar com ele. Só que ele meio que surtou com isso. Ele começou a seguir ela, a ligar pra ela, tipo, mais de 200 vezes. Quando ela bloqueava ele, ele comprava outro número e, tipo, continuava ligando pra ela. Ele seguia ela pra todos os lugares que ela ia. Uma vez ele até invadiu o carro dela. Quando ela falou: cara, pelo amor de Deus, para. Ele esperou ela sair da faculdade. Quando ela chegou, assim, pra pegar o carro dela, ele tava com uma faca obrigando ela a voltar com ele. Só que ela não voltou, enfim, e ele também não matou ela. Na mesma noite, a família toda dela tava na casa dela. E ele resolveu que ele invadia a casa dela. Ele invadiu a casa dela e o pai dela desceu pra ver quem era. E quando ele chegou lá embaixo, a menina só ouviu um grito do pai, falando pra ele ir embora da casa. E quando ela desceu, o namorado dela tinha matado o pai dela. Oi. John Wayne Gacy, ou o palhaço assassino, que no final das contas sofreu pena de morte. Ele teve uma infância muito conturbada porque o pai dele abusou tanto fisicamente quanto verbalmente dele. Ele ficou matando pessoas durante 6 anos. Ele matou mais de 33 pessoas, ou esfaqueando ou estrangulando. E todos os corpos eram enterrados na casa dele. Ele ficou conhecido como palhaço assassino porque ele se vestia de palhaço em eventos de caridade. E ele foi pego porque ele mesmo não aguentou mais e confessou pra polícia tudo que ele fez. Esse era ele e ele se vestia assim. Oi. Tinha uma família que tava procurando uma casa nova pra morar. E eles acharam uma casa linda. Só que tinha um porém. O antigo dono da casa tinha matado a própria filhinha dele de 5 anos e desmembrou ela. Todas as partes do corpo dela foram encontradas, menos a cabeça. E ninguém nunca tinha encontrado. A família resolveu se mudar pra aquela casa mesmo sabendo disso tudo.
De madrugada, certo dia, o pai e a mãe ouviram um barulho muito esquisito vindo do quarto da filha e resolveram ir lá ver se estava tudo bem com ela. Eles entraram no quarto e começaram a chamar o nome dela, e a única coisa que estava aparecendo quando ela estava deitada na cama era a cabeça dela. E eles ficavam gritando o nome dela e ela não respondia. Quando eles chegaram perto, tiraram o cobertor, era a cabeça da menininha que antes estava morta ali. Aquela que o pai tinha matado, e a filha deles não estava mais na casa. Mano! Ai, passei mal. Oi? Uma vez minha mulher tava muito incomodada com o corpo dela e resolveu comprar pílulas de emagrecimento. Ela encomendou e chegou, no dia seguinte. E ela começou a tomar. Só que ela começou a perder a fome. Ela ficou o dia todo sem comer. E no dia seguinte a mesma coisa. Ela começou a achar muito estranho, porque ela não comia nada. E aí no quarto dia ela começou a sentir umas dores muito bizarras. E a dor só ia aumentando. Como se fosse uma cólica que só ia aumentando. Até que ela resolveu ir no médico, porque ela não tava aguentando mais. O médico perguntou o que tava acontecendo, ela falou que não tava comendo há dias e só tomando essa pílula. O médico achou estranho, pegou uma pílula e levou pro laboratório pra ver o que tinha dentro. Quando saiu o resultado, ele olhou pra ela, E dentro da pílula tinha várias larvas e, micro-organismos que estavam comendo o estômago dela. Oi. Certa vez tinha uma mulher, que tava fazendo suas compras no mercado e ela foi voltar pro carro. Quando ela chegou no carro, ela foi botar as compras dentro da mala. Só que ela percebeu que tinha alguém se aproximando dela. E era uma velhinha. E a velhinha falou, então, moça, eu perdi o meu ônibus, tem como você me dar uma carona pra casa? Só que a mulher não viu nenhum problema e falou, tá bom, entra. Quando as duas entraram dentro do carro, a mulher olhou pro braço da velhinha. O braço dela tava com, várias cicatrizes, várias coisas muito esquisitas. Ela sentiu uma sensação muito ruim e falou, vai dar certo. Aí ela falou, moça, esqueci meu cartão lá dentro do mercado, eu vou lá ver. Aí ela foi, quando ela chegou dentro do mercado, ela chamou o segurança pra voltar com ela e, ajudar ela em algum sentido. E quando ela chegou no carro, a porta do carro onde a velhinha tava completamente escancarada. A velhinha não tava mais lá dentro, só que ela tinha deixado a bolsa dela. E dentro da bolsa da velhinha tinha uma faca e várias fitas pra, prender a mulher. Oi? Certa vez uma menina ia sair com um cara que ela tinha conhecido por aqueles aplicativos, tipo Tinder, sabe? Aplicativo de relacionamento. Na descrição dele falava que ele trabalhava numa funerária, mas tudo bem. Ela saiu algumas vezes com ele, até que do nada ele sumiu. E ela ficou Só que na mesma época, que ele sumiu, ela começou a perceber umas coisas muito estranhas no corpo dela. Uns machucados e tal. Aí ela foi num médico e mostrou pro médico o que tava acontecendo. O médico examinou e ficou Aí a mulher falou, o que foi, doutor? Aí ele, eu não sei como é que eu vou te falar isso, mas você tá com uma doença que só pega quem tem contato com gente morta, que pratica necrofilia. Vocês entenderam o que aconteceu? Certa vez uma mulher viajando, ela tava muito longe de casa, então ela resolveu parar nesses hotéis, na rua. Quando ela chegou na recepção, ela pediu um quarto. E o atendente olhou pra ela, de cima a baixo. Ela se sentiu muito desconfortável. E aí ele perguntou pra ela se ela tava viajando sozinha. Ela ignorou a pergunta, pegou a chave e foi pro quarto. Quando ela entrou no quarto, tinha, barata no chão. Ela falou, não vou dormir aqui. E foi pro carro dela. Mais ou menos umas 3 da manhã, ela acordou no susto. Quando ela olhou pra porta do quarto que ela ia ficar, ela viu o atendente tentando abrir a porta com a chave que ele tem. Era uma chave que abria todos os quartos. E ele entrou no quarto que ela estaria se ela tivesse entrado no quarto. E aí ele viu que ela não tava lá e foi em direção ao carro dela. Ela se escondeu debaixo do cobertor, enquanto ele forçava a porta do quarto pra abrir e entrar. Só que ele viu que ele não ia conseguir e foi embora. Assim que ele saiu, ela saiu correndo e ligou pra amiga dela mandando um endereço pra poder chamar a polícia. E a amiga dela falou, ué amiga, mas esse hotel que você me deu o endereço fechou há semanas atrás. Oi? Em 1990, o pai e o filho trabalhavam juntos num posto de gasolina. Um dia o menino tava meio que de folga e tava do lado de fora do posto de gasolina. E uma mulher com uma cara muito esquisita começou a se aproximar dele. Então ele virou pra trás pra ver o que o pai ia falar. E o pai olhou pra mulher e começou a fazer não chega perto do meu filho. E ela chegou e começou a pedir ajuda pro menino e ele falou que não ia ajudar. O pai chegou na hora e falou pra ela ir embora imediatamente. Ela virou muito bolada xingando eles. Alguns anos depois, o pai e o filho estavam vendo TV juntos. Até que a mulher que tinha pedido ajuda pra eles no posto de gasolina estava com a cara estampada no jornal. E a reportagem dizia que ela era conhecida por sequestrar meninos e matar eles. E ela foi condenada por 7 assassinatos, no período de 1989 e 1990. Oi! Essa mulher tinha 21 anos e ela ficou doente. Só que o médico dela se apaixonou por ela. Carl Tanzler, acho que é o nome dele. E quando ela morreu, ele roubou o corpo dela, mumificou ela e conseguiu ficar com o corpo dela durante 7 anos. E depois a polícia pegou ele. Oi? Certa vez um cara tava passando na rua. Só que a rua era sabe? Os carros passam na frente do trilho. E o sinal tava vermelho, então ele parou. Então ele viu uma menininha passando. E ela queria atravessar.
antes do trem. Só que o trem veio muito rápido. E ela atravessou. Nisso que ela atravessou, o pé dela ficou preso no trilho. Só que o trem já tava perto, não dava pra parar. E o cara tava, tipo... Ele não sabia o que fazer, ele começou a gritar pra, tipo, fazer o trem parar. Só que não deu certo. A menina ia ser atingida pelo trem. Então ele resolveu não ver, porque ele ia ficar com aquela imagem pra sempre na vida dele. Então ele fechou o olho. Ele tinha certeza de que quando ele abrisse, ele ia ver, tipo, sangue, ia ser uma cena horrível. Só que quando ele abriu, o trem já tinha passado. E o corpo da menininha não tava ali, não tinha sangue, não fez nem barulho. Nada, como se nada tivesse acontecido. E ele ficou tipo, mas a menina ia... E ele chegou mais perto. Quando ele chegou no exato aquele ponto do trilho, tinha uma plaquinha com a foto da menina que ele tinha acabado de ver. E um escrito, tipo, em memória da nossa filha querida que foi cedo demais. Então a menininha não tava ali de verdade, era tipo o fantasma dela. Oi? Então, dois amigos estavam brincando de bater na porta das pessoas, sabe? Tipo, trote, já fiz isso 700 milhões de vezes. Tipo, bater na porta da pessoa e sair correndo, super divertido, criança adorava. Eles tinham batido em vários na vizinhança toda e eles iam na última. Quando eles foram bater, eles bateram, só que o cara já tava vigiando eles. Então ele já tava na porta. E antes deles conseguirem correr, o cara com uma aparência muito estranha puxou pra dentro o menino. Um deles só, o outro conseguiu correr. Esse que conseguiu correr foi direto pra casa e contou tudo pros pais. Então eles chamaram a polícia. A polícia chegou na porta do cara, começou a bater muito, só que o cara não abria. Então eles arrombaram a porta. Quando eles entraram, eles viram o corpo do menino no chão e o cara em cima dele batendo nele, ainda mesmo ele já morto. E o cara falou que fez isso tudo por diversão. Oi! Tinha uma mulher que não gostava muito de lavar o cabelo. E ela achava que o cabelo dela ficava lindo de coque. E teve um dia que ela fez um coque e ela achou perfeito. E ela resolveu deixar ele. Deixou um dia, outro dia e outro dia. E toda vez que ela ia tomar banho, ela botava um negócio na cabeça, tipo aquelas toucas, e não lavava o cabelo. Só que aí o cabelo dela começou a feder, né? Porque... né? E ao invés de ela tomar banho, ela começou a usar shampoo seco. E ela só passava shampoo seco no cabelo dela. Até que um dia, o marido dela acordou e foi tomar café. Percebeu que ela não descia de jeito nenhum. Já tinha perdido o horário do trabalho, inclusive. E ele ficou preocupado e subiu pra ver como ela tava. Quando ele chegou lá, ele viu que ela tava morta. Ela tinha morrido. Ele chamou a polícia. E quando o corpo dela foi levado pra autópsia, eles desfizeram o coque dela. E viram que aqui, atrás, tinha um ninho de aranha. Com a aranha-mãe. A cabeça dela tava toda corroída. E a aranha tinha colocado ovos. E as mini aranhinhas nasceram dentro da cabeça dela. E corroeram tudo. E aí, por isso que ela morreu. Oi! Certa vez uma menininha de mais ou menos uns 5 anos estava dormindo. E ela sentiu que tinha alguém perto dela. Então ela acordou. Quando ela olhou pra frente, ela levou muito susto. Porque era a mãe dela. Só que com um olhar completamente diferente. A mãe dela tava, tipo, completamente estática, parada na frente da cama dela. E parecia que ela já tava lá há muito tempo. E a menininha assustada falou, mãe? E aí a mãe respondeu com uma voz completamente diferente, tipo, oi. E a menina perguntou, o que você tá fazendo? Aí ela falou que só tava admirando a filha dormir. Aí ela começou a andar de costas, tipo, sair assim de costas. Entrou dentro do armário e fechou a porta. A menininha ficou, tipo, apavorada. Quando ela abriu a porta do armário, a mãe dela não tava mais lá. E quando ela correu pro quarto da mãe pra ver, tipo, o que tinha acontecido, a mãe dela tava completamente, tipo, dormindo. Parecia que não tinha saído de lá desde a hora que foi dormir. E ela acordou, a mãe falou, mãe, por que você tava no meu quarto? E ela falou, filha, eu não tava no seu quarto. Oi? Então, certa vez um pai que morava sozinho tava na sala e ele tava vendo o filho dele por aqueles monitores, sabe? Tipo aquelas câmeras que ficam em quarto de criança, só que não tinha cor, era tudo preto e branco. E aí uma hora ele viu que o filho dele começou a, tipo, botar a cara muito perto. E ele ficou meio assustado com isso, porque, tipo, o menininho tava dormindo. Então ele foi no quarto checar. Quando ele chegou no quarto, o menino tava deitado, dormindo. Ele esperou um pouquinho e viu que o menino chegou mais perto da câmera, então achou que tivesse sido a mesma coisa. Ele riu e ficou tudo bem. Até que algumas noites depois, ele tava deitado na cama dele e ele ouviu, tipo, um barulho vindo do quarto do menino. Quando ele olhou na câmera, o menino tava igual daquela vez, com a cara muito perto da câmera do monitor. Só que a diferença dessa vez pra outra é que dessa vez o filho dele tava deitado do lado dele. Oi? Uma vez uma mulher comprou uma cobra como animal de estimação. Só que não era uma cobrinha, era aquelas cobras tipo de metros, sabe? E ela achava que a cobra tinha que ficar livre. Porque ela achava injusto uma cobra daquele tamanho ter que ficar numa jaula. Aquário, não sei como é que fala. E aí, certo dia, ela tava lavando a louça. E ela olhou pela janela e o filho dela tava brincando com a cobra, feliz no quintal. Ela riu e continuou lavando a louça. Algum tempo depois ela viu que, tipo, a brincadeira tava quieta. Não tinha mais barulho. Quando ela olhou pela janela de novo, ela só conseguiu ver a perna do filho dela pra fora da boca da cobra. A outra metade do filho dela tava dentro da cobra já. Oi? Certo dia, umas crianças de uma escola estavam brincando de pique-esconde. E eram mais ou menos umas 5 crianças. Só que elas estavam, tipo, num parque. Aí uma criança foi aqui ia contar. E ela foi e contou até 100 e começou a procurar todo mundo. Só que ela não achava ninguém. Ela procurou em todos os lugares, juro, ela rodou o parque. E ela percebeu que o único lugar que ela não tinha entrado era na casinha de boneca. Então ela resolveu ir até a casinha de boneca e ver se as crianças estavam lá todas juntas. Quando ela chegou, ela abriu a porta, começou a chorar desesperadamente e gritar por ajuda. Quando os adultos chegaram lá, o corpo das outras 4 crianças estava dentro da casinha de boneca.
mortas. Todas elas. A polícia investigou, só que não conseguiu achar evidência e prova de nada. Enfim, quem vocês acham que matou as crianças?